podcast Lua Nova traz ao grande público o debate sobre temas de democracia, cidadania e direitos humanos. É uma iniciativa do SEDEC. Aqui você encontra entrevistas e debates com a marca da revista Lua Nova, reconhecida por sua qualidade científica e acadêmica nas ciências sociais. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao podcast Lua Nova, que hoje tem a honra de receber o cientista político Felipe Freller. Felipe é bacharel em Ciências Sociais e mestre em Ciência Política pela USP. Fez o seu doutorado na USP e na École, em Paris, e hoje faz seu pós-doutorado na UFSCar. Sua tese sobre Benjamin Constant, além de ter recebido vários prêmios, dentre eles o Prêmio CAPES de Melhor Tese de 2021, resultou na publicação do livro Quando é Preciso Decidir, Benjamin Constant e o Problema do Arbítrio. Hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a trajetória deste jovem e brilhante intelectual, com vistas a discutir alguns pontos do seu livro recém-publicado. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigado pela sua presença aqui no podcast do Lua Nova, pelo aceite em participar desse episódio que trata fundamentalmente sobre o seu livro, mas sobre a sua trajetória, que a gente quer saber um pouquinho hoje. Bom, muito obrigado, Lucas. Fiquei muito feliz, muito honrado com o convite, com essa oportunidade, né? Tenho acompanhado o trabalho do podcast da Lua Nova, as entrevistas anteriores, né, com o André Singer, com o Antônio Sérgio, me interessei muito e é uma grande honra estar dando sequência a isso. Muito obrigado, Felipe. Felipe, eu queria começar com uma pergunta mais simples, porque quando eu fui estudar a tua trajetória, é perceptível que o tema do liberalismo oitocentista perpassa, né, quase que toda a sua pós-graduação, digamos assim, os assuntos que você trata na pós-graduação. E também na sua iniciação científica, ou seja, então é desde a graduação que você tem trabalhado com esse assunto. Deixa eu lhe perguntar, como é que você despertou o seu interesse, o que despertou o seu interesse para o liberalismo oitocentista francês? Você poderia falar um pouco para nós? Claro. Bem, o meu interesse pela teoria política, de modo geral, vem do início da graduação, né? Eu escolhi a graduação em Ciências Sociais porque eu tinha um interesse pelas humanidades, mas vindo do ensino médio tinha pouca noção enfim, de quais eram os diferentes campos das humanidades, né? Eu quero Sociologia, eu quero Antropologia, eu quero Ciência Política, eu escolhi o curso de Ciências Sociais por acreditar que daria um bom panorama disso tudo, uma boa introdução para me ajudar a escolher, e logo no início, logo no primeiro ano, o que mais me chamou a atenção foi mesmo a teoria política, né? O currículo de Ciências Sociais na USP mudou recentemente, mas na época, né, você tinha Política 1, que era uma introdução geral, depois tinha Política 2, que era, enfim, um início, né, aos clássicos do pensamento político. Política 2 era de Aristóteles até Rousseau, se eu não me engano. Eu fiz em 2008 com a professora Eunice Ostrensky, né, de quem, enfim, por eu gostar muito da disciplina, já me aproximei dela, entrei no grupo de estudos dela, e é com ela que ela acabou se tornando a minha orientadora desde a iniciação científica. Mas o interesse específico por esse subcampo do liberalismo político francês do século XIX veio mais na disciplina seguinte, né, que então era Política 3, que eu fiz com o professor Gildo Marçal Brandão, né, saudoso, inclusive, até onde eu saiba, inclusive, acho que eu fui a última turma de graduação até aula com ele, pelo menos de disciplina obrigatória, em 2009, né, que ele faleceu cerca de um ano depois. Que aí sim era uma disciplina que entrava diretamente nos diálogos em torno da Revolução Francesa, né, quer dizer, vinha Jacques Montesquieu, federalista, depois desses debates da Revolução Francesa, Burke, Constant, o clássico da liberdade dos antigos comparado aos modernos, e Tocqueville. E o que mais me interessou foi Tocqueville. Eu acho que desde Política 2 eu queria fazer queria iniciar um estudo sobre teoria política, sobre esses autores, enfim, aos quais eu estava sendo introduzido, mas eu acho que
Eu acho que o Tocqueville me chamou a atenção por uma questão especial que eu acho que tem muito a ver com o fato de que eu era um estudante da filosofia, de história, de outra disciplina, talvez isso não teria sido tão importante, mas eu, como estudante de ciências sociais, me interessava muito pela relação entre o social e o político, né? Enfim, na época eu nem tinha tantas essas leituras de autores como Lefort, enfim, de toda essa chamada escola francesa do político que teorizou isso, mas eu tinha intuitivamente essa indagação, né, de como a política se relaciona com a sociedade, e os autores de Política 2, né, enfim, os teóricos, sobretudo do contrato social, né, Hobbes, Locke, Rousseau, enfim, chamavam atenção por serem muito antissociológicos, nesse sentido, né, de partirem de indivíduos isolados que estabelecem um contrato. Então, com eles, o estudo da política ficava muito apartado das demais leituras de ciências sociais que eu estava fazendo, e as leituras de Política 3, de modo geral, desde Montesquieu, mas Tocqueville, em particular, me chamaram a atenção para esse tipo de problema, né, de como pensar a política a partir do social. E aí o Tocqueville me abriu, quando eu li, abriu uma série de questões pelo fato, né, de que ele do seu conceito central é o de democracia, que é um conceito tradicionalmente político, mas que ele emprega para se referir a um estado social, né, portanto a relação entre social e político está dada desde o primeiro conceito básico que Tocqueville emprega, e foi para aprofundar essa questão que eu iniciei, então, uma iniciação científica sobre Tocqueville, com a professora Eunice Ostrensky, em torno dessa questão, né, da relação entre o social e o político. Como eu falei, na época eu estava um pouco até esboçando essas leituras mais contemporâneas, que usam essa terminologia, né, de o político. Então, eu ainda estava caminhando de modo um pouco intuitivo, mas me interessava isso, né, de como Tocqueville, por um lado, né, fazia a política derivar de uma forma de sociedade, que é o que ele chamava de democracia, enfim, a polaridade na aristocracia, democracia, em Tocqueville se refere a formas de sociedade, e é a partir daí que ele deduz todas as consequências políticas, mas, por outro lado, me interessava particularmente o antigo regime e a revolução, e nisso também comecei a ler François Furet, né, que vê no antigo regime a revolução um pouco o processo inverso, em que a centralização administrativa do antigo regime, portanto, um processo político que acaba engendrando a nova forma democrática de sociedade. Eu estava interessado em explorar essa hipótese do Furet na minha iniciação científica, ela que me guia, né, na construção da minha própria hipótese. Então, eu diria que Tocqueville foi a porta de entrada para esse universo do liberalismo político francês do século XIX. É um pouco controverso até chamar Tocqueville de liberal num sentido mais estrito. Na verdade, eu diria que isso se aplica a todos os liberais franceses do século XIX, não é uma tradição assim tão facilmente classificada, porque tem, enfim, não é uma eles não estão preocupados com uma teoria pura do liberalismo, mas, claro, assim, num sentido mais tradicional, Tocqueville é classificado como liberal, e eu também, enfim, minha iniciação científica foi muito sobre Tocqueville mesmo, e sobre alguns comentadores, principalmente o François Furet. Depois, numa segunda etapa, eu acabei fazendo Tocqueville dialogar com a própria interpretação do Furet sobre a Revolução Francesa, já que o Furet mobiliza o Tocqueville dentro da sua própria polêmica a respeito da Revolução Francesa nos anos 1970. O que é interessante, que depois, agora eu retomo um pouco essa relação entre esses autores franceses contemporâneos da geração e do grupo do Furet e esses clássicos liberais. Mas, enfim, isso eu só estou retomando agora. Na época, durante a iniciação científica, eu acho que o que me fazia falta era ter mais tempo e mais condições de
a aprofundar a compreensão do contexto histórico do Tocqueville e dos autores com os quais ele estava dialogando, né? Porque também, muito por influência da própria professora Eunice Ostrensky e de outras disciplinas que eu fiz com ela, né? Especialmente uma disciplina sobre o debate político em torno da Revolução Inglesa, na qual ela uma disciplina na qual ela explorou muito a metodologia contextualista de John Pocock e Quentin Skinner, essa necessidade de entender as intervenções dos autores políticos, mesmo dos mais abstratos e universalistas, como Hobbes, entender essas intervenções como parte de um debate político maior, do qual participam autores, por vezes esquecidos pela tradição filosófica de constituir um cânone de grandes autores, né? Então, tendo contato com essa metodologia, eu senti um pouco essa falta de alargar a compreensão, né, de um contexto intelectual mais geral, o que eu comecei a fazer com o mestrado, por isso que no mestrado eu já não estava mais só com Tocqueville, eu estava tentando fazer Tocqueville dialogar com Guizot, que foi, na verdade, de uma geração anterior, mas foi, para Tocqueville, uma figura muito importante, porque foi, em primeiro lugar, um professor que ele teve, né, que Tocqueville, né, assiste aos cursos de Guizot sobre a história da civilização na Europa e na França, isso, enfim, informa muito da concepção que o próprio Tocqueville vai ter sobre a história da Europa, mas é um autor também com quem de quem Tocqueville divergiu muito, inclusive politicamente, né, sendo um crítico do Guizot como ministro, né, no período da monarquia de Júlio, na França. Então, enfim, e também, claro, partindo sempre do diálogo com comentadores desses autores que já haviam explorado essa relação, mas eu notava que era um debate ainda muito em aberto, porque havia muita divergência entre autores entre, né, intérpretes que aproximavam os dois autores e intérpretes que estabeleciam um contraste, e eu quis dar os meus pitacos sobre essa relação. Foi a partir daí que eu comecei digamos, querer expandir esse estudo para além do Tocqueville, mas foi Tocqueville que me trouxe, digamos, para essa sub-área, esse contexto intelectual, mas bastante amplo, se for ver, que é o desse liberalismo pós-Revolução Francesa, né? Esse liberalismo que tem na Revolução Francesa o seu problema central. Felipe, que bacana essa ideia de, primeiro, né, todas as vezes que a gente conversa com alguém que estudou o liberalismo, ela vai dizer exatamente que o liberalismo não existe, existem liberalismos, né? E é exatamente essa classificação meio que monolítica acerca de uma história que não é possível. Quando a gente vai estudar a doutrina, a gente fica desesperado, porque ela não é uma doutrina, nem jamais está longe de ser uma doutrina como pensada hermeticamente, né? Mas eu achei muito legal essa sua entrada na teoria política pelo Tocqueville, e de alguma forma isso orienta um pouco, como você mesmo já falou, da tua dissertação de mestrado, né, que, entre outras coisas, deu origem a um artigo muito interessante, que foi o que eu li, inclusive para problematizar com você o que você queria fazer, né, nesse contexto em que você começa a comparar talvez o Guizot com o Tocqueville, e quando a centralização tem um ponto central, né, para ser bem pleonástico, a centralização tem um ponto central no seu argumento, né, que diz respeito justamente à compreensão desses autores sobre o sentido da Revolução Francesa e os princípios democráticos de 1789, como a própria soberania popular, que foi negada por Guizot e, de alguma forma, como você argumenta, reinventada pelo Tocqueville, né? Com isso, eu queria te perguntar, você poderia falar um pouco mais sobre essas diferenças que você queria trazer, as suas contribuições, particularmente, para esse debate entre o Guizot e o Tocqueville nessa seara de pesquisa? O que você traz para pensar novamente essa questão
do Tocqueville em relação ao Guizot, que foi o seu professor de fato, né? Aliás, o Tocqueville era um liberal doutrinário, depois que ele deixa de ser, né? Tá bem. Enfim, um pouco tentar fazer uma síntese da minha dissertação de mestrado, que aliás vai também ser publicada como livro pela editora Alameda, tá no prelo, né? Enfim, acabou saindo Bom depois, saber. acabou saindo depois Tem da alguma tese de previsão, Felipe? doutorado. Eu acho que até o fim do ano, em Tá. princípio, até onde mas, enfim, é, ah, a questão a que eu cheguei foi a seguinte: de fato, a centralização, o processo de centralização foi um fio condutor, né, porque eu parti um pouco da hipótese de que a crítica do Tocqueville à Revolução Francesa era uma crítica, sobretudo, ao legado da centralização administrativa, né, que para Tocqueville era um legado, sobretudo, da monarquia do antigo regime, mas que a Revolução teria inconscientemente continuado, e eu tinha a hipótese de que Guizot defendia o papel da Revolução Francesa na história, né? Principalmente durante a Restauração, ele faz parte daqueles que se opõem aos contra-revolucionários, defendendo o papel, a importância da Revolução Francesa. E minha hipótese era que isso tinha a ver com, enfim, o fato de que para o Guizot a centralização era algo positivo, essa criação de um centro político a partir do qual seria possível constituir um regime livre que inclusive garantiria liberdade nas localidades historicamente submetidas a um poder feudal. A hipótese acabou se complicando, porque a partir de algumas leituras do Guizot, eu mesmo me aprofundando nos seus escritos, eu fui vendo que a questão da centralização para o Guizot não era tão simples, que ele também fazia críticas aos excessos de centralização administrativa, vendo isso como algo que impediria o que ele chamava de notabilidades locais de ascenderem politicamente e exercerem o poder político que, na sua opinião, lhes era devido. Então, eu fui entendendo que, no fundo, tanto Guizot como Tocqueville defendem uma certa combinação entre a centralização política. O próprio Tocqueville chega a falar que a centralização meramente política foi um fator importante da civilização, talvez até por influência do Guizot, mas ambos se opõem a uma centralização administrativa excessiva, ou seja, a interferência demasiada desse centro político nas localidades, porque isso seria um atentado à vida política local, que seria aquela instância em que os cidadãos são instados mais diretamente a participar, né? Guizot pensando numa chave mais eletiva, mais elitista, né? Dessas notabilidades locais, superioridades locais, enfim, dessas elites locais, e Tocqueville olhando para os Estados Unidos pensando já numa chave mais democrática. Mas então a maneira como eu construí a relação entre Guizot e Tocqueville foi a partir, né, de uma oposição que eu sugiro entre o que seria o legado implícito e o legado explícito da Revolução Francesa, né? O legado explícito são as suas doutrinas, que, claro, né, é difícil falar em termos tão gerais, mas no fundo eles falavam, porque eles, né, enfim, eles estavam preocupados em inserir a Revolução Francesa numa história de longa duração, então eles falavam, né, de modo generalizante as bandeiras, os princípios da Revolução Francesa, principalmente essa ideia da soberania do povo, que também, se você for, enfim, nas primeiras leituras que eu fiz de Tocqueville, falando da soberania do povo
nos Estados Unidos, às vezes parece que é um simples elogio aos Estados Unidos, como se a soberania do povo no século XIX fosse um valor pacífico, como é hoje em dia, e quando se lê Guizot e uma série de outros autores, percebe-se que não, que no fundo a soberania do povo era um grande problema, e o Guizot, embora, como eu falei, um partidário da Revolução Francesa, todo o esforço dele foi para reformular esse princípio da soberania do povo, que ele, quer dizer, reformular, no caso do Guizot, propriamente refutar, por entendê-lo como um princípio falso, né, que atribui o direito político a uma simples vontade majoritária, sendo que o princípio o fundamento da soberania deveria ser a razão e não a vontade de um povo, né? E o Tocqueville, então, à luz do Guizot, e eu me influenciei muito por algumas leituras, por exemplo, do Lucien Jaume, como, no fundo, o que o Tocqueville está fazendo é uma reabilitação da soberania do povo, né? Ele não está simplesmente elogiando os americanos por se guiarem por isso, que ele chama de dogma da soberania do povo, que ele está vendo é uma outra maneira como a soberania do povo pode ser realizada, né? Justamente uma maneira que envolve uma participação mais direta, mais difusa por meio dessas liberdades locais, né? Então, nessa dimensão explícita da revolução, o princípio da soberania do povo, claro, ambos fazem de algum modo uma crítica, mas Guizot propriamente uma refutação e Tocqueville uma reformulação, né? Porém, se a gente olha para o que eu chamo de uma dimensão implícita, o que a Revolução foi na história, né? O Guizot tem uma visão mais progressista da história, em que a Revolução, de certa forma, opera uma grande síntese que possibilita justamente essa finalidade de uma combinação entre centralização política e descentralização administrativa, né? Porque, enfim, a Revolução ela introduz a liberdade política nesse centro que havia sido construído pela monarquia, e a partir dela, então, para o Guizot seria possível iniciar um novo trabalho de descentralização administrativa. Ao passo que Tocqueville, na minha leitura, ele não vê esse processo que culmina na Revolução Francesa como um processo progressista, e sim como um processo de corrupção, um pouco na linguagem de um republicanismo clássico, né, no sentido de que essa centralização monárquica ela teria feito mais do que simplesmente criar um centro político, ela teria exercido uma influência nefasta sobre a esfera dos costumes franceses, que teriam passado a se acostumar e mesmo a amar essa centralização administrativa, esse poder tutelar que se coloca na ação dos próprios cidadãos, e a Revolução, na visão de Tocqueville mesmo, né, instituindo formalmente a liberdade, não teria sido capaz de se opor a esse espírito, pelo contrário, teria implicitamente o seguido ao atribuir todos os poderes a essa instância central e centralizadora, né? Então, o que eu procuro mostrar é que cada um desses autores, de certa forma, transmitiu para a contemporaneidade uma herança diferente da Revolução Francesa, e no final eu faço um balanço, né, do que há, enfim, das forças e fragilidades de cada uma dessas posições. Então, o Guizot, por um lado, tem a força de ter atribuído à Revolução Francesa esse grande papel na história, no sentido de ter sido o evento que consolida uma forma social a partir da qual não é mais possível
voltar atrás, então eu menciono que é curioso, como, por exemplo, um historiador marxista como o Hobsbawm relembra o próprio Guizot na sua disputa com historiadores revisionistas como Fourier, que minimizavam o papel da Revolução Francesa, enfatizavam essa dimensão mais política do que social, e mais política no sentido negativo, né, de um discurso, né, de uma democracia absoluta e liberticida, né, uma democracia que no limite teria por consequência o terror. E o Hobsbawm lembra como autores como Guizot, antes mesmo de Marx, viam na Revolução Francesa como como uma revolução burguesa, né? Inclusive, né, o Guizot é um dos primeiros teóricos da luta de classes, de ver a Revolução Francesa como uma obra de uma classe social que consolida um tipo de sociedade a partir do qual não seria mais possível voltar atrás. Eu acho que isso é uma força de Guizot, essa importância da Revolução, ao mesmo tempo que a sua ênfase demasiada no progresso hoje em dia nos soa um tanto ingênua, e a sua oposição à soberania do povo nos soa um tanto quanto reacionária, embora mesmo nessa dimensão, teóricos da democracia como Lefort, que não tem nada de reacionário, também se apoiam em parte em Guizot. E Tocqueville, por outro lado, né, é possível de ser criticado um pouco, como faz Hobsbawm, o texto que eu estou me referindo é Os Ecos da Marselhesa, né? Um texto muito interessante no debate sobre a Revolução Francesa da época do Bicentenário, né? Enfim, Tocqueville, não é nem o Tocqueville diretamente que é criticado, mas certas interpretações, como a do Fourier, que se inspiram em Tocqueville, são criticadas no sentido de reduzirem demasiadamente a Revolução Francesa a um aspecto formal do Estado centralizador, deixando de lado que o que estava em jogo era a emergência de uma nova sociedade, como isso consolidava todo um processo histórico que enfim, dava origem a um novo tipo de sociedade. Mas, por outro lado, eu acho que nesse balanço eu ressalto como Tocqueville é um autor extremamente fino para pensar essa dimensão das heranças inconscientes da história, né? Quer dizer, de como a ideia da ruptura total é uma ilusão, e de que, por mais que a Revolução Francesa tenha, de fato, consolidado uma nova sociedade, ela é carregada por hábitos arraigados na tradição monárquica francesa, né? Isso é um pouco o balanço que eu faço no final da dissertação. Então, é um pouco... Felipe, Enfim. só uma curiosidade minha, deixa eu te perguntar uma coisa, é muito interessante, eu achei, para pensar a diferença desses dois autores, essa chave de leitura, se pensar o lugar da França, lugar da Revolução, tanto na história francesa, em comparação com a história da Inglaterra, pensando no momento, daquele momento que eles estavam vivendo, né? Pensando qual é o sentido da história naquele contexto. Agora você está falando mais do sentido da história no legado que eles trazem para hoje, mas existe um sentido também contextual, digamos assim, né? Que diz respeito justamente a essa comparação entre a história da França e a história da Inglaterra, que estão presentes tanto, como você argumenta, tanto no Tocqueville quanto no Guizot. Mas você não acha que o fato justamente dele acrescentar de modo mais detalhista os Estados Unidos não há uma grande diferença nesse processo de comparação entre as histórias políticas, por mais que a gente saiba que naquele contexto, né, do século XIX, o governo representativo era eminentemente o governo inglês, né? Mas por mais que a gente saiba disso, você não acha que esse caráter crítico, mais crítico à própria Revolução Francesa, que o Tocqueville apresenta naquele momento, não tem muito dessa experiência de ter ido aos Estados Unidos, ter estudado os Estados Unidos, ter experienciado, né, essa vivência da política nos Estados Unidos? Porque ele fala muito de costumes, né? Por isso mesmo que eu quero frisar esse ponto.
Sim, sim, sem dúvida, né? Mas eu acho que essa experiência norte-americana, que tem tanta importância para o Tocqueville, vem justamente dessa concepção de que, embora haja um processo histórico de longo prazo mais geral, que é o que ele chama de Revolução Democrática, e que a gente pode pensar que tem algumas correspondências com a noção de civilização de Guizot, e de fato tem muitas, né, se for ver, quer dizer, naquela introdução à democracia na América, os elementos, né, históricos que entram na Revolução Democrática do Tocqueville são mais ou menos os mesmos do processo de civilização do Guizot, né? São os reis que centralizam e promovem o nivelamento, né? Promovem a igualdade em todos os súditos, são a própria nobreza que, ao se opor ao rei, suscitam um certo espírito, né, de oposição ao poder, de liberdade, de resistência, ao clero, que também se abre para ricos e pobres e difunde luzes e por aí vai. Enfim, são os mesmos que o Tocqueville se baseia muito na ideia do Guizot, da história da civilização na Europa, mas o meu ponto é que Tocqueville, embora tendo no pano de fundo esse processo histórico de mais longa duração, justamente ele é muito sensível a essa dimensão da especificidade dos costumes e da história de cada país, né? Então, o contraste em alguns momentos entre França e Estados Unidos e em outros momentos entre França e Inglaterra é muito importante, né? E embora, né, tanto ele quanto Guizot tenham lido a história da França a partir de uma comparação com a Inglaterra, eu procuro mostrar como, onde Guizot via uma convergência, né, a ideia de que França e Inglaterra partem de polos opostos, porque a França, né, parte da construção de uma monarquia absoluta e a Inglaterra do seu oposto, da impossibilidade de fundar essa monarquia absoluta e do fato de que, né, desde o início, essa monarquia encontra limite, encontra forças organizadas, um parlamento organizado, ao passo que na França o rei foi uma espécie de indivíduo que se opôs a outros senhores feudais que agiam simplesmente como forças individuais e não como forças coletivas. Apesar desses pontos de partida divergentes, Guizot vê uma convergência nesse processo de civilização, de tal modo que e ele próprio estudou muito a Revolução Inglesa, escreveu, né, livros sobre a Revolução Inglesa, mas o seu ponto era que, embora muito diferente da Revolução Francesa, elas chegavam, de certa forma, no mesmo objetivo, e que a França talvez até, o Guizot era muito otimista com o seu país, pelo menos até 1848, ele achava que a França poderia, inclusive, ir além da Inglaterra, né, ter feito, enfim, no sentido que essa revolução havia sido ainda mais completa. Ao passo que Tocqueville quer dizer, é o contrário, é quase que o oposto, né? Ele enfatiza mais as semelhanças do ponto de partida, mas como os dois países vão tomando caminhos opostos, principalmente por conta de escolhas da nobreza, que, né, o que Tocqueville mais critica, no fundo, são as escolhas coletivas da nobreza francesa, que ele critica que foi cada vez mais se tornando uma casta e menos uma aristocracia, né? Foi cada vez mais se arraigando a privilégios particularistas, em vez de ter uma preocupação com o exercício do poder, um exercício do poder que incluísse o terceiro Estado, ao contrário da Inglaterra, em que, segundo Tocqueville, não sei se é uma visão um pouco idealizada, mas de que a nobreza ela se manteve como uma classe dirigente mais aberta à interpenetração de outras classes, né, inclusive aberta para que outras classes sociais exercessem conjuntamente o poder, né? E então Tocqueville, né, tem dentro dessa leitura da França como um país cujos costumes foram corrompidos pela centralização monárquica, o que ele enfatiza é o contraste, em primeiro lugar com a Inglaterra e em segundo lugar com os Estados Unidos, mas aí um contraste ainda maior pelo fato de que os Estados Unidos
não tiveram nobreza, né? Quer dizer, é um país que já nasce democrático e com a democracia nascendo nessa esfera local e não num centro político constituído antes da democratização, como é o caso da França. Então, vejo um pouco dessa maneira. Felipe, muito interessante. Eu brinco com os meus alunos que eu falo que os franceses inventaram a soberania popular, mas nunca souberam o que fazer com ela, né? E eu estou brincando com isso porque me parece que esse trabalho que você fez, né, sobre um autor que defendia, entre outras coisas, que era o Guizot, a soberania da razão, e o Tocqueville, que tenta, de alguma forma, ressignificar a soberania do povo naquele contexto, naquele debate, de alguma forma, me parece que impactou na sua trajetória de escolha do objeto do doutorado. E, num primeiro momento, você tinha a intenção de estudar justamente a soberania do povo para o liberalismo oitocentista francês. O que significaria isso? Né? Acho que ia te dar muita dor de cabeça, inclusive. Né? Eu consegui ajambrar, na verdade, um texto, né, que pudesse trazer a diversidade desse contexto. E desse conceito, que é um conceito muito duro, muito difícil de você trabalhar, na medida em que ele é muito plural. Porém, é interessante perceber uma inflexão na sua rota, né, de pesquisa, que você mesmo diz para o leitor no seu livro, que é a mudança da perspectiva do estudo da história da soberania popular no interior desse quadro mais geral do liberalismo do século XIX e, por sua vez, a mudança para o estudo específico de um ator específico, ator-autor específico, que é o Benjamin Constant, que, de alguma forma, percorre, né, eventos importantes nesse contexto. Mas, antes de lhe perguntar exatamente essa questão política do Constant, eu queria te perguntar como que você pensou essa mudança, em que medida você imaginou que era mais interessante pesquisar um autor específico do que fazer um panorama geral sobre a história do liberalismo oitocentista, em específico sobre o recorte da ideia de soberania popular. Foi difícil aceitar essa ideia para você ou foi algo que, de fato, foi sendo levado pelo próprio ritmo da pesquisa que você estava desenvolvendo naquele contexto? Assim, eu vejo a construção de um objeto de pesquisa como um processo lento, né? Um processo que demanda muito tempo e no final, acho que só mesmo quando se termina de escrever a tese, você percebe que o objeto foi construído e foi construído junto com a própria tese, né? Eu acho que um pouco como era natural, eu fiz meu projeto de doutorado dando seguimento ao que havia sido a minha dissertação e um pouco como o próprio projeto de mestrado foi um alargamento da iniciação científica, eu pretendia inicialmente fazer um alargamento do doutorado, principalmente né, a discussão disso que eu chamei de dimensão explícita da Revolução Francesa, os princípios, especialmente da soberania do povo. Eu tinha trabalhado esse contraste entre Guizot e Tocqueville, nisso eu havia me baseado muito no Lucien Jaume, como eu falei, e eu pretendia entender, enfim, no doutorado, por ter mais tempo, depois eu fui percebendo que não era tanto tempo assim, mas por ter mais tempo eu pretendia fazer disso, desse problema, trabalhar esse problema numa história mais longa do liberalismo político, que se iniciasse na própria Revolução Francesa e que tivesse um momento inicial, além desse momento de refutação da soberania do povo pelo Guizot e dessa reformulação por Tocqueville, eu pretendia trabalhar um momento inicial que eu identificava, principalmente ao Benjamin Constant, que seria a ideia da limitação da soberania do povo, né? Limitação porque Constant também, na época, eu tinha lido pouco, algumas coisas dele, mas me chamava a atenção essa adesão dele ao princípio da soberania do povo, em contraste, por exemplo, com Guizot, mas essa insistência dele de que ela deveria ser limitada, né? Não é que o princípio seria errado, que ele deveria ter uma esfera de atuação
específica e não deveria invadir esferas da vida privada, das liberdades individuais, da religião e por aí vai. Esse era o tema geral, o problema geral do meu projeto de pesquisa, mas eu pretendia estudar esses 3 momentos também, não se limitando a autores específicos. Então, a limitação seria Constant, mas seria toda uma série de autores em torno dele, Madame de Staël, Sismondi, depois com Guizot, expandir para os doutrinários de modo geral, e de fato isso assim demandaria um tempo talvez até maior do que o que haveria no doutorado, e eu acho que o risco seria construir uma história de certa forma linear, assim, com 3 momentos que se seguiriam e nos quais os próprios autores não fossem tão aprofundados, eles entrassem apenas como ilustrações de momentos específicos, né? Então, enfim, desde o início, na entrevista de seleção sobre o projeto, eu fui aprovado, acho que até em primeiro lugar, mas perguntaram um pouco sobre a viabilidade, se não era ambicioso demais, e depois na qualificação, foi até o Christian Lynch que perguntou mais assim sobre a originalidade, né, dessa hipótese, uma vez que essa ideia da soberania do povo, como que ela se apresenta nesses diferentes autores franceses, já havia sido tratada pouco no Brasil, né? No Brasil havia a tese recente do Paulo Casimiro, que é muito interessante, que é também uma história do liberalismo político francês, principalmente a partir do problema da história, né? Um pouco essa relação entre uma certa conciliação entre o antigo regime e a revolução, mas o Christian Lynch apontava que, principalmente na literatura francesa, com Rosan Ballon, com Jomme, já havia elementos, né, para entender como que a soberania do povo era tratada em cada um desses momentos do liberalismo político francês. E foi justamente tentando pensar o que eu estava, desde que eu havia começado essa pesquisa, o que havia de mais original nela, que eu comecei a levar em consideração as primeiras leituras que eu estava fazendo, porque para começar essa história justamente, que como eu falei, começava com Constant, comecei a ler os textos do Constant escritos no período do Diretório, né? São as primeiras intervenções públicas do Constant, textos muito interessantes, infelizmente muito pouco lidos no Brasil, embora alguns deles até tenham sido traduzidos para o português, né? Uma revista de história da USP, mas são muito pouco lidos, mas muito interessantes, né? Da força do governo atual da França e da necessidade de apoiá-lo, depois das reações políticas e dos efeitos do terror. Eu estava imerso ainda, né, nesse início do meu doutorado, nessas leituras do período do Diretório, e eu estava muito intrigado por esse contexto geral e, particularmente, por essa temática do arbítrio, né? Depois eu posso tratar em mais detalhes, que acabou se tornando o objeto central da tese e do livro, mas o que me chamava a atenção era essa crítica essa centralidade que Constant conferia à crítica do arbítrio desde esses primeiros escritos, né, num período tão conturbado da Revolução Francesa, também um período que hoje em dia está menos na memória coletiva, porque, né, depois da Revolução Francesa, um pouco da tomada da Bastilha até a queda de Robespierre, mas se esquece que nos anos seguintes também a própria Revolução esteve em inúmeras ocasiões em jogo, possibilidade, né, de restaurar novamente a monarquia e os privilégios e todos esses golpes de Estado do Diretório em meio a esse caos todo, Constant sempre batendo na tecla de que todo arbítrio deveria ser condenado, ou seja, de que caberia fundar o governo constitucional de modo absoluto, sem nenhuma possibilidade de uma ação que não decorresse pura e simplesmente da lei. Me chamava a atenção esse aspecto do Constant e
a sua defesa do golpe do 18 Fruktidor, né? O golpe do 18 Fruktidor é uma ocasião que eu trabalho bastante na tese, que foi, né, um golpe do governo do diretório contra o que era acusado de ser um partido contra-revolucionário, favorável à restauração da monarquia, e que havia sido bem sucedido nas eleições para os conselhos legislativos, e o diretório emprega o exército para banir esses deputados, e Constant, como na época um defensor da República, né, inclusive essa é uma dimensão também que eu fui me interessando, né, esse primeiro Constant, um republicano quase radical, né, um antimonarquista radical que está disposto a quase tudo para impedir a restauração da monarquia e para proteger o legado da Revolução Francesa. Ele apoia esse golpe, no mesmo discurso que ele apoia o golpe, ele reitera a sua condenação do arbítrio. Então, essa aparente contradição, na verdade, eu mostro que é mais do que aparente, é um verdadeiro problema do arbítrio que está colocado aí. Quais são as situações em que as leis são insuficientes para resolver os problemas políticos, e deve haver uma decisão não baseada nas leis, por vezes pode contrariá-las. Eu fui percebendo que, no fundo, era isso que eu já estava tratando. Eu já tinha esboçado um artigo que acabou sendo publicado na Revista Brasileira de Ciências Sociais, sobre Constant, Madame de Staël e o problema do arbítrio, nesse contexto do 18 Fruktidor. Eu já estava trabalhando nisso, então não é que eu mudei as minhas leituras, eu transformei o que eu já estava pensando no objeto central da tese, né? E com isso eu de certa forma fui menos ambicioso, porque eu passei a não ter mais por objeto uma longa história do liberalismo, eu passei a ter por foco um único autor. Mas eu acabei gostando dessa perspectiva por me permitir me aprofundar mais na obra desse autor, né? Constant escreveu muitos, né? Muitas vezes se lê só da Liberdade dos Antigos comparada dos Modernos, que foi uma simples conferência, uma simples que não é nem um texto isolado, é parte de um curso maior dele sobre a Constituição da Inglaterra, que praticamente não tem acesso no Brasil, ali lá na França, mas Constant é autor de uma vastíssima obra, mesmo eu não tive tempo de ler absolutamente tudo, então eu acho que realmente era um autor que merece uma tese dedicada só a ele, mas mais ainda do que isso, eu acho que ao estudar um único autor, eu falei um pouco isso numa oficina de teoria política na semana passada no IESP, é uma oportunidade muito interessante de estudar algo que me interessou do ponto de vista metodológico, que é a interação entre a teoria e a prática política como produtora de tensões na teoria, né? Quando você estuda muitos autores, é quase que inevitável que tem estudos fundamentais sobre vários autores. Meu ponto não é desqualificar esses estudos, mas é difícil sair de uma certa narrativa, quer dizer, em que você coloca tal autor disse tal coisa, tal outro disse tal outra, e as tensões internas do próprio autor em meio à sua relação com a prática política serem obscurecidas, né? Então, ao estudar um único autor, eu achei que seria possível fazer isso, né? Ver da tensão entre a teoria e a prática, essa relação que Constant teve com o golpe do 18 Fruktidor acaba sendo bastante paradigmática na tese. Depois eu procurei ir além disso, né? Esse é o ponto de partida. Depois eu trabalho a evolução do Constant em momentos posteriores, mas ela deu, de certa forma, a tônica do que acabou se tornando a minha tese. Enfim. Felipe, muito bacana, e eu queria justamente a partir dessa fala sobre o político, voltando de novo à questão do político, que eu acho que é o coração do seu livro, né? onde que bomba, né, o sangue para todos os capítulos, é essa questão dessa tensão entre a prática política e suas formulações teóricas, né? Mas você não retira justamente a prática política da formulação teórica e nem retira essa tensão. Essa tensão
se transforma no seu livro, que, aliás, deixa eu mostrar para todas e todos que estão assistindo. Esse aqui é o livro do Felipe, viu, que está aqui. Nós vamos falar um pouquinho agora a respeito deste livro e, sobretudo, a respeito dessa metodologia que você traz à tona para compreender essas tensões políticas, né? Em primeiro lugar, a gente já disse no início da nossa conversa, mas é importante lembrar que o Felipe fez um doutorado duplo, tanto aqui na USP quanto na École, em Paris, e é justamente esse ponto que eu gostaria de perguntar para você, que em que medida a sua passagem pela França, no contexto do seu doutorado, foi importante, né, para você definir a sua metodologia de trabalho, né? Porque, né, eu penso que, para além dessa inquestionável densidade intelectual do Benjamin Constant, que aparece no seu livro, um dos seus pontos fortes é justamente considerar a densidade política desse liberal, né? E, em especial, as mudanças de posição política que se dão desde os eventos que marcam o período pós-revolucionário francês até o período da Restauração. Então, de que modo, né, a sua experiência na França ajudou a construir essa ênfase na análise do político e de que modo ela se reflete na escolha do problema do arbítrio e, por sua vez, na conclusão, digamos assim, do livro, que é pensar o Constant muito mais como um teórico da contingência política do que um teórico do Estado liberal. Então, é uma pergunta que vale por três, né? Falar um pouco sobre a sua experiência na França e justamente como isso impacta na maneira como você vai tratar as ideias do Constant. Uhum. Tá. A experiência na França foi muito importante, né? Acho que essas experiências internacionais sempre são, falo isso inclusive para que continuemos batalhando para ter recursos e tal, para que os estudantes possam continuar a fazer parte do doutorado no exterior. Eu acho que sempre enriquece muito. Para mim foi muito importante, assim, em primeiro lugar, num sentido mais básico do acesso a textos, né? Eu tinha feito a qualificação pouco antes, né? No final de 2017, fui para a França no início de 2018, então eu ainda estava, como eu falei, eu já tinha, né? Trabalhado algumas coisas de Constant e Madame de Staël, formulado alguns argumentos sobre esse período do diretório, tanto é que eu já tinha escrito aquele artigo que seria ser publicado na Revista Brasileira de Ciências Sociais, mas eu estava ainda, digamos, matutando assim comigo mesmo como que seria a estrutura geral da tese a partir disso, né? E uma vez lá na França, eu pude fazer uma leitura mais sistemática das obras completas de Constant, algo que aqui no Brasil é praticamente inacessível. Eu tinha a bolsa da FAPESP, mas mesmo com reserva técnica, você não encontrava não encontrava para comprar, porque são livros feitos para a biblioteca, né? Então existem as obras completas de Benjamin Constant, né? Enfim, um trabalho de longuíssima duração, já faz vários anos, alguns volumes ainda estão para sair, né? Um trabalho, sobretudo, do Instituto Benjamin Constant, da Universidade de Lausanne, na Suíça, mas uma parte dos volumes já saíram, e era muito fácil de ter acesso lá em Paris, na Biblioteca Nacional da França, mesmo em outras bibliotecas. Então, a partir disso, eu fui lendo mais textos de Constant que não tinham, enfim, os quais não eram acessíveis aqui no Brasil, e fui procurando ler outros autores do contexto com os quais Constant estava dialogando, né? Porque eu já havia, como eu falei, mesmo antes de ter condições de praticar essa metodologia contextualista, desde a graduação, muito pela influência da professora Eunice, eu tinha esse interesse, né, em colocar os chamados grandes autores dentro do seu contexto de diálogo intelectual, ver com quem eles estavam debatendo, e também lá isso foi muito mais viável, né, de ter acesso a essas fontes primárias. Mesmo assim exige um certo trabalho, mas enfim, eu fui percebendo que, por exemplo, no período do diretório, um dos autores com quem o Constant antagoniza é o Adrien Delezay-Marnesiat,
que eu fui percebendo que era próximo de um outro autor mais importante, mas que também hoje é pouco conhecido, que é o Pierre-Louis Redrer, que tem um certo antagonismo com Constant, que faz resenhas críticas das obras dele. Então, lá na França, eu também comecei a ir em arquivos, ler esses autores, e eles se tornaram importantes, principalmente nos primeiros capítulos da tese, né? Eu até criei uma certa rubrica para entendê-los, que é a ideia do liberalismo da ordem, dialogando com a noção do Andrew Gentile de um autoritarismo liberal. Então, enfim, o acesso às bibliotecas, às fontes primárias, foi fundamental, inclusive para praticar essa metodologia que eu já procurava seguir muito a partir da Eunice, mas que aqui no Brasil é difícil. Enfim, você que enfim, estuda pensamento político brasileiro deve ter essa experiência da dificuldade da maneira mais precária com que os arquivos são organizados no Brasil. E no caso especificamente pensamento francês, o melhor é estar lá, que é muito fácil. Mas, enfim, isso do ponto de vista de uma metodologia que eu já trazia, de certa forma, daqui, que é essa metodologia contextualista da Escola de Cambridge, que eu tinha por meio da professora Eunice, né? Acho que você pergunta também como que a minha estadia lá trouxe alguma alteração na própria metodologia. Aí é uma pergunta mais complexa, porque aí cabe falar um pouco do ambiente institucional em que eu estava, né? A escola que você falou, vocês não conhecem, a École des études en sciences sociales, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, que é uma grande école importante no campo das ciências sociais, justamente, se for ver, é um pouco a herdeira no campo da historiografia, a herdeira da Escola dos Anais, e que, né, em meados dos anos 70, justamente o François Furet, a quem eu me referi, tem uma grande influência na articulação de um novo grupo de estudos em torno dessa dimensão do político, né? Então ele reúne o Claude Lefort, Castor Dieze, numa geração mais nova, né? Pierre Rosanvallon, Pierre Manin, Marcel Gauchet, Bernard Manin, e por aí vai. E esse era o ambiente para o qual eu fui, né? O meu orientador era o Frédéric Brahamy, que na verdade eu já tinha conhecido também desde a graduação, de um colóquio de teoria política que ele veio no Brasil. Eu traduzi a apresentação dele. Depois no mestrado ele estava na Université de Franche-Comté, e eu já fui, né, passar alguns meses lá também com a bolsa BEP da FAPESP, a bolsa de estágio de pesquisa no exterior. E dessa vez ele já estava, ele havia passado pouco tempo na École des études en sciences sociales, né, a EHESS. Inclusive tinha orientado um outro doutorado em dupla titulação que ocorreu antes do meu, que foi o da Roberta Nicoletti, também uma grande influência nas minhas escolhas teóricas, né? Ela também tinha já estudado no mestrado Tocqueville, também me influenciou, e no doutorado ela estudou, enfim, século XVIII na França e alguns momentos da Revolução Francesa, como o Frédéric Brahamy. E foi interessante que o Frédéric, ele é filósofo, né? Filosofia política, e já fazia muitos anos que ele se dedicava bastante ao século XIX francês, justamente esses debates abertos pela Revolução Francesa, mas quando eu cheguei, ele estava mudando do Centre de Recherche Historique, que é um centro mais de historiadores, que ele estava, apesar de ser filósofo, por umas brigas picuinhas internas lá na França, ele estava mudando para o CESPRA, que é o Centre Raymond Aron, que é justamente o herdeiro direto desse grupo de estudos liderado pelo Furet no final dos anos 70, né, que teve vários nomes. Primeiro foi o Instituto Raymond Aron, teve vários nomes, hoje em dia é o Centro de Estudos Sociológicos e Políticos Raymond Aron. Mas, enfim, eu acho que o fato de fazer parte desse centro, né, também o Frédéric foi para lá, eu fui também, me associei, até hoje eu sou também associado, porque eles deixam você ficar acho que uns 2 anos depois de ter concluído a tese. Me fez me interessar muito. Eu já tinha algum interesse desde a graduação, mas me interessa mais
por esses autores, esses autores que no final dos anos 70 e início dos 80 redescobrem a tradição liberal. O meu pós-doutorado é sobre isso, né? O pós-doutorado que eu estou fazendo agora na filosofia da UFSCar. Embora eles já não sejam mais, não deem mais tanto o tom do Cespra, então eu digo isso mais por um interesse intelectual meu do que por uma formação direta que eu tive lá, porque no fundo esses professores, né, os da geração do Lefort, Furet, Castoriadis já faleceram, os dessa geração, Rosan Vallon, Gaucher, Manin, etc., ainda estão escrevendo coisas importantes, mas estão aposentados, né? Eu fiz até um amigo, que eu fiz depois, na verdade, eu só conheci ele virtualmente, o Adrien Louis, que está procurando um pouco revitalizar um certo espírito de pesquisa análogo ao desse grupo do Furet. Mas hoje o Cespra é muito diferente, tem pesquisas sobre a política em chaves bastante diversas, alguns mais nessa chave de história das ideias políticas, outros pegando mais sociológica. Então é um ambiente muito diverso, e uma vez lá, enfim, eu tinha rotina muito livre, eu fiz algumas disciplinas, frente com Frédéric Cramy, com outros professores, mas passava meu tempo mais na biblioteca. Então eu diria que foi mais talvez a curiosidade pelo que esses autores tinham feito nos anos 70 e 80 que foi aprofundada lá, embora, quer dizer, o próprio Frédéric, nas aulas dele, ele muitas vezes dialogava, né, com Gaucher, com Pierre Manin, e eu fui aprofundando um pouco mais nessas leituras e especialmente Rosan Vallon e Gaucher acabaram entrando como influências metodológicas importantes, embora eu tenha o cuidado de situar mais livros específicos dele, porque também são autores que têm obras muito vastas e que fizeram toda uma teoria também da história de longa duração, que está muito além das ambições do meu livro, mas eu coloco como inspirações, né, o Momento Guizot, do Rosan Vallon, uma obra de 1985, e o Robespierre, do Gaucher, aí uma obra muito mais recente, que inclusive ele estava lançando quando eu estava na França em 2018, e essas obras me interessaram justamente por terem esse foco em um autor individual e nas tensões geradas pela interação entre teoria e prática política, né? Então eu menciono isso no livro como inspiração metodológica, né? Só, enfim, mais um dado, né? Eu estava falando dessa geração, lá também uma das coisas importantes foi que eu fiz, como eu estava fazendo meu doutorado lá também, eu precisei fazer uma espécie de qualificação, que é o que eles chamam de comitê de tese, né? Precisei fazer 2 vezes, uma lá em 2018, outra eu fiz daqui mesmo virtualmente em 2019, e o Frédéric Cramy convidou o Pierre Manin, né, que é um membro importante dessa geração do Centro Raymond Aron, e eu acho que ele fez sugestões que complementaram até um pouco a metodologia, mas no sentido até mais de, como posso dizer, de alargamento, né? Porque o Pierre Manin e o próprio Frédéric, que me orientou, né? Eles vêm mais da filosofia e não tem, enfim, não tem muito essa orientação mais contextualista, né? Para eles é interessante como que esses grandes filósofos se inserem num debate mais amplo na história da filosofia, né? Então, essa não era a minha orientação, não foi, né? Quer dizer, era mais constante na sua época com seus interlocutores, mas mesmo assim o Pierre Manin me deu algumas sugestões interessantes, né, justamente de tentar entender isso que eu estou achando de problema do arbítrio dentro de um problema maior que envolvia, por exemplo, um autor como Locke, né, o Tratado do Problema da Prerrogativa, né, até depois eu fui reler o Locke, e isso me ajudou a definir o próprio problema do arbítrio nos termos com os quais Locke define a prerrogativa, né, a prerrogativa para Locke é o poder do rei, do poder executivo, de agir discricionariamente, sem a determinação da lei, por vezes mesmo contra a lei, quando a necessidade exige, né? Então eu fui, especialmente no primeiro capítulo, eu acabei
inserindo esse problema do arbítrio dentro de um problema maior da filosofia política, que envolve Locke, que envolve Rousseau, pensar no problema da ditadura e por aí vai. Ou seja, acho que alargou, enfim, a estadia na França alargou um pouco, assim, mas também não houve, assim, exatamente, sei lá, um treinamento metodológico mais direto lá. Eu ficava muito livre, passei a maior parte do tempo na biblioteca mesmo. Então, principalmente em termos de leituras, foi importante. Felipe, e essa questão de você, portanto, analisar o político, né, como um elemento fundamental para a compreensão da teoria política do Constant, e a partir do problema do arbítrio, né, em que medida que essa análise do político você acha que no seu livro se relaciona com a sua conclusão final, que é a questão de pensar mais o Constant como um teórico da contingência política do que um teórico do Estado liberal? Uhum. Não, acho uma questão. O político, enfim, não vou nem entrar aqui nessas definições mais contemporâneas do político, instituidor do social, mas o político, digamos assim, como dimensão da ação, né, eu procurei colocar como uma questão central no sentido de que Constant não é alguém que simplesmente está erigindo princípios normativos, né? Princípios que se aplicaria, que se trataria simplesmente de aplicar a realidade. É interessante que ele, justamente nesses primeiros textos, por exemplo, das reações políticas, ele tem um capítulo dos princípios, em que ele justamente argumenta que os princípios podem ser aplicados à realidade. Ele está num debate com Edmund Burke, que havia criticado a Revolução Francesa por tentar aplicar à realidade princípios inaplicáveis, princípios que poderiam ser verdadeiros metafisicamente, mas que seriam falsos politicamente. E Constant argumenta que não, que os princípios são diretamente aplicáveis, e que precisa simplesmente seguir a sua cadeia, né, de princípios mais gerais para princípios mais intermediários, que são mais colados às situações concretas, mas eles são aplicáveis. O que eu procurei na tese ver é que, no fundo, digamos assim, a prova do político, né, para usar um pouco uma expressão que remonta um pouco ao Lefort, né, a prova do político, as coisas são mais complicadas porque quando se trata, né, de defender certos princípios em um contexto conturbado como foi o da Revolução Francesa e do pós-Revolução Francesa, muitas vezes os princípios se revelam insuficientes e é preciso fazer o que eu acabei dando título para o livro, é preciso decidir, né? É preciso tomar decisões que não decorrem dos princípios, que são justamente decisões nas quais os princípios são insuficientes, porque o que está em jogo é aquilo que é contingente, na realidade, aquilo que é imprevisível, e Constant é muito interessante como ele, sem abandonar totalmente essa linguagem dos princípios que ele tem desde o início da sua carreira intelectual, ele, em vários momentos, teoriza isso, né? Quer dizer, de que as situações em que, seja os princípios morais gerais, seja as leis, não dão conta, e é preciso alguma instância que decida sobre o caso particular, mesmo que essa decisão vá contra o que seria a simples aplicação das leis, né? Ele discute isso, por exemplo, no caso do direito de graça, né? Que, enfim, se tornou uma questão complicada no Brasil por conta de seu mau uso pelo Bolsonaro, mas é algo que Constant teoriza, ou no âmbito da responsabilidade dos ministros, né, que seria essa imputação de responsabilidade aos governantes. Ele insiste muito que a lei não poderia prever com exatidão todos os casos em que seria necessário trazer os ministros à responsabilidade. Portanto, está numa esfera que ele próprio coloca como da escolha discricionária ou mesmo arbitrária, né? Ele que tanto criticou o arbítrio, nesse contexto fala que o arbítrio é necessário, que ele está na essência desse próprio tipo de julgamento político. Então, nesse sentido que, enfim, do julgamento político, né? Quando se trata do político, da dimensão política, a simples aplicação de princípios morais é vista por Constant como insuficiente, né? Embora isso fosse uma tensão para ele, né? Também, quer dizer, eu trabalho na relação de Constant com Carl Schmitt, mas Constant não é um Carl Schmitt no sentido como posso dizer, de
erigia a dimensão do político como algo que suspenderia a lei, o direito, e que instituiria uma decisão num vácuo moral. O Constant, justamente, o que ele quer é uma realidade social regulada por princípios gerais. Isso é o que ele acredita como a herança fundamental da Revolução Francesa, mas a prova do político, isso se torna mais complicado. Acho que esse é um pouco o meu ponto. Interessante, você falou do Schmitt. Eu vou fazer uma pergunta agora exatamente sobre isso, porque eu estou fazendo essa divisão apenas para que a gente compreenda, para que vocês entendam que a gente está falando primeiro de uma dimensão interna, né, da própria lógica argumentativa, digamos, do Benjamin Constant, e como que ele, de alguma forma, se coloca mais no seu argumento como um teórico da contingência política. E depois tem uma outra camada que é fundamental, que é justamente essa ideia de se pensar o lugar do Benjamin Constant na teoria contemporânea, teoria política contemporânea, que, de alguma forma, o Schmitt, essa via do Schmitt, nos ajuda a compreender, talvez, no seu argumento, o lugar do Benjamin Constant na teoria política contemporânea. Até porque uma das categorias fundamentais que você mobiliza para tentar, de alguma forma, entender o Benjamin Constant é a ideia de decisionismo moderado, né? Uma ideia chave para explorar a totalidade das inconstâncias políticas que configuram a teoria política de Benjamin Constant. E essas categorias se relacionam com o paradigma da decisão política, que foi consagrado, entre outras coisas, por Carl Schmitt, depois por Hans Kelsen. E como você mesmo lembra, né, o próprio Schmitt mobiliza a noção de poder neutro elaborada pelo Constant para fundamentar a autoridade discricionária atribuída ao presidente do Reich. Contudo, né, o decisionismo da autoridade absoluta e ilimitada de Schmitt não corresponde ao decisionismo constantino. Poderia falar um pouco sobre essa dimensão do caráter moderado do decisionismo de Constant, que era algo que você estava começando, acho que, a falar no final da outra pergunta, e em que medida essa categorização do decisionismo moderado implica ou propõe uma nova recontextualização ou uma nova contextualização das ideias de Benjamin Constant, portanto, no âmbito da teoria política contemporânea. Uhum. De fato, a ideia do decisionismo moderado tem muito a ver com o que eu estava falando antes. Quer dizer, a ideia de moderado, de moderação, era de fato... A ideia de moderação era muito importante para o Constant e porque a gente pode falar de toda uma linhagem do pensamento político, particularmente na França. Tem um autor que estuda isso, que é o Aurélien Crayutu, que estuda, né, em mais de um tomo, no primeiro tomo, justamente de Montesquieu até Benjamin Constant e Madame de Staël. Né? Montesquieu é talvez o grande teórico pioneiro, né, colocando a noção de moderação, de governo moderado no centro, né, entendendo o governo moderado como aquele que tem limites intrínsecos, né, que enfim, que respeita a liberdade, que não se coloca como detentor de um poder absoluto para determinar o que é bom, o que é mal, e por aí vai, né? Constant claramente pertence a essa tradição do governo moderado, né? O que importa é que o governo seja moderado e compatível com a liberdade, mais do que a própria forma de governo. Ele, no início, defendeu muito a república, depois defendeu a monarquia constitucional, mas o fundamental era a moderação, a qual ele relacionava essa própria inexistência de poderes arbitrários, né? Deve haver apenas poderes regulados pela lei. O que eu estava desenvolvendo é que ele acaba precisando incluir essa dimensão da decisão, menos por
por simplesmente querer fazer isso, mas porque a tensão com a realidade política o obriga a complexificar, e o decisionismo moderado é então um pouco um encontro entre essas duas realidades tensas, né? A dimensão da moderação, que implica a inexistência do arbítrio, e essa decisão que é arbitrária num sentido mais técnico, não necessariamente de um poder absoluto, mas de uma decisão que não é determinada por nenhuma lei ou por nenhum princípio prévio, né? Ela decorre de uma decisão a respeito da particularidade da conjuntura, da contingência política. Uma decisão que não pode ser tirânica ao mesmo tempo, né? Sim, por isso que é o decisionismo moderado, e por isso que é diferente do decisionismo propriamente dito, né? Na minha própria defesa, enfim, fui muito questionado se eu estava aproximando Constant de Carl Schmitt, e no livro eu procurei deixar mais claro que não era uma aproximação, no fundo era mais um contraste, embora, né, tenha esse aspecto interessante de que Schmitt, apesar das suas críticas ao liberalismo, se apropriou um pouco do Constant, o guardião da Constituição, ao se apropriar dessa ideia do poder neutro, mas a questão é como isso se difere. Mas você pergunta o lugar na teoria política contemporânea, né? Claro, não acho que ele tenha um lugar fixo, a questão é a reconstrução que a gente faz. Eu acho que ele justamente, ao trabalhar essa tensão entre a decisão e a moderação, né, entre a ausência de arbítrio e a necessidade de algum arbítrio, ele de certa forma, faz dialogar duas posições da teoria política que ambas têm as suas razões, mas ambas têm as suas insuficiências, né? Então, acho que até no debate do SEDEC, né, eu fiz referência que a teoria política, né, pelo menos, né, desde o século XVIII até hoje em dia, um pouco dividida entre autores mais principiológicos, né, mais normativos, que na Revolução Francesa esteve muito presente, com o Sieyès, com Dorset, por aí vai, que hoje pode dizer que combina num Rawls, né, numa certa reapropriação de Kant, uma visão de pensar princípios princípios de ordem moral, sobretudo, que deveriam nortear a ordem política. E, por outro lado, você tem, né, desde a crítica da Revolução Francesa, especialmente por um Joseph de Maistre, e que foi, né, depois apropriado por Carl Schmitt, e hoje em dia culmina, por exemplo, no Chantal Mouffe, essa ideia de que não basta, né, não basta querer, né, regular tudo por princípios racionais, que todo indivíduo racional precisaria concordar, porque tem essa dimensão da decisão, essa decisão existencial, que não é plenamente racional, e que, no fundo, é ela que define o político enquanto tal, né? E o que eu acho que o Constant faz é um pouco, enfim, de algum modo, combinar essas duas perspectivas. Ele, na verdade, ele se alinharia mais à primeira, né? Se fosse necessário alocá-lo em algum lugar, ele era, como eu falei, um autor preocupado com os princípios, mas o ponto é como esses princípios são tensionados pela esfera da decisão. Então, quando eu falo no decisionismo moderado, não é no sentido de que ele era um decisionista como Carl Schmitt, mas no sentido de que a sua preocupação com a moderação é tensionada pelo tema da decisão, digamos assim. Felipe, aproveitando a sua resposta final, gostaria de fazer uma última pergunta acerca um pouco do momento e da conjuntura contemporânea, me aproveitando dessa reflexão sobre o Constant e também me aproveitando de um dossiê que você organizou juntamente com outros alunos da USP, acerca da democracia contemporânea, em especial da crise da democracia contemporânea. E uma das questões que parece candentes naquele dossiê é justamente essa relação entre a ideia histórica de democracia e a ideia normativa de democracia, né? Como que se dá essa tensão? Já que você trouxe essa tensão através do Benjamin Constant, em que medida que você pensa que esse autor que você trabalhou pode nos ajudar a desvendar os diversos sentidos e significados da crise contemporânea da democracia? Uma questão muito difícil, mas vamos lá. Esse dossiê, inclusive, ainda vai sair o segundo volume dele, né? Que bom que você se interessou.
Não, veja, eu acho que, assim, enfim, Constant não teria assim, nenhuma resposta para a nossa situação contemporânea, seria anacrônica a questão, é mais como que, de certa forma, esse momento acho que informa a minha própria leitura dele e de que modo que a reconstrução que eu faço pode trazer alguns insights, não tanto para resolver a crise contemporânea, mas para pensar alguns aspectos dela, inclusive esses aspectos até da dimensão aporética sem saída, né, do político, né? Eu acho que de algum modo a situação atual esteve muito presente na escrita da tese, embora de modo implícito, né? Você tocou um pouco nisso, outros já comentaram que em nenhum momento falaram o Brasil, o Bolsonaro, a crise da democracia, isso contrariaria toda a proposta, né, de inserir Constant no programa do seu tempo, mas acho que a leitura, os interesses, os pontos que me chamaram a atenção e me despertaram interesse tem tudo a ver com esse momento, né? Como eu falei, eu acabei, né, me interessando muito por essa dificuldade de Constant em lidar com o que a gente pode chamar de extrema-direita do seu tempo, com o que ele chamava de espírito de reação política, né? Um dos que consagra essa expressão que hoje está mais atual do que nunca, e né, acho que esse interesse que eu tive foi muito por conta do contexto que a gente estava vivendo, né? Já desde pelo menos 2016, em âmbito mundial. 2016 é justamente o ano em que eu entro no doutorado, acho que isso guia muito a minha visão, né? E os problemas que eu lancei por Constant, né? Acho que diferenciando das recepções anteriores, sei lá, a gente pode pensar uma recepção de Constant na época da Guerra Fria, por exemplo, ainda com poucos estudos mais sistemáticos, mas Constant como um autor, né, da liberdade individual contra o totalitarismo. Depois, no momento de fim da Guerra Fria, que é quando se volta a ter mais estudos sobre Constant, um pouco buscando nele uma espécie de fundamento da democracia liberal e vendo e buscando nele até aspectos democráticos que haviam sido negligenciados nessa leitura mais Guerra Fria, digamos. E a minha leitura ocorre já nesse momento de crise da democracia, então talvez até seja algo que contribui para o que distingue essa minha leitura do Constant dessas anteriores, da Guerra Fria, do pós-Guerra Fria. E agora, como eu falei, né, o que me interessa mais são as perplexidades do Constant, as suas próprias contradições para enfrentar esse problema, mais do que as suas soluções propriamente ditas, né? Eu acho que ele, por exemplo, ao tratar do poder neutro, ele por um lado, ele está procurando dar uma solução para um problema que percorreu toda a Revolução Francesa, e que Marcel Gauchet trata muito bem no livro A Revolução dos Poderes, a Revolução de Pouvoir, o problema do que seria o terceiro poder para regular, para supervisionar os outros dois, o executivo e o legislativo, né? Isso no terceiro ou quarto, se for considerado o judiciário, mas o judiciário justamente nessa época era muito pouco visto como um poder político, era visto mais como um aplicador cego da lei que não tomaria decisões propriamente ditas, né? E o que eu procuro entender é que Constant está retomando esse problema, mas à luz de toda essa tensão, né, que resultou no golpe do 18 Fructidor, essa tensão de que a opinião pública dominante em certos momentos da vida da República pode ser contrária à própria República, e como se faz quando essa opinião pública vence as eleições, né? Pouco o que fazer quando a extrema-direita é vitoriosa. No fundo, quer dizer, um pouco à luz justamente dessa concepção que se tinha do poder judiciário no final do século XVIII e no início do século XIX. Hoje a gente sabe, né, o judiciário
é muito mais do que aquilo que se imaginava sendo, eles buscavam uma espécie de guardião da Constituição que fosse um guardião político, né? E a questão toda do Constant, ao pensar o poder neutro, é pensar como que ele não teria, o que faria ele ter interesse em preservar a Constituição e não ser usado como um instrumento na derrubada da Constituição, e não acho que ele deu a melhor resposta, mas foi um pouco uma resposta com um certo artificialismo em torno de uma certa engenharia institucional a partir do princípio de interesse, um pouco como os próprios federalistas já haviam feito, a ideia de como que ele não vai ter interesse nisso, então pensar um poder que seja vitalício, mas que ao mesmo tempo não pode exercer os demais poderes, porque que isso criaria um interesse pela preservação da Constituição tal como ela é, sem ter os meios para derrubá-la. Eu não acho que seja possível pensar em um poder neutro tal como Constant havia aceito, não é? Acho que a proposta é mais ajudar a pensar, mas como, enfim, o que eu acho que ele ajuda a pensar é como é necessária uma ação política que não se resume à aplicação das leis, né? É necessário uma ação propriamente política, que não seja tirânica, que não decorra de um poder absoluto, mas que enfim, de certa forma, dê conta de situações em que a liberdade é posta em risco porque o simples funcionamento automático das instituições, por vezes, é insuficiente para a preservação da liberdade. E eu acho que a gente vive um pouco antes, né, de começar a gravação, a gente estava conversando um pouco isso, há momentos em que as instituições parecem realmente estar num processo de erosão e se pergunta, enfim, o que pode ser feito, né? E eu acho que Constant, mais do que alguém que fornece soluções, ele fornece interrogações interessantes e forneceu respostas, mas respostas contingentes, né? Mas que acho que o que me interessa é essa preocupação pelo que é específico no julgamento propriamente político, né? Inclusive, né, retomando aquela ideia da responsabilidade dos ministros, né? Julgar governantes é sempre julgar um contexto político específico, contingente, no qual a simples aplicação de leis gerais é insuficiente. O que demanda é uma ação política consciente, né, por parte dos cidadãos, e ao contrário de certo estereótipo que se tem dele, foi muito, enfim, conferiu muita importância à vida política ativa, né? A ideia da liberdade dos modernos não é contra a vida política ativa, pelo contrário, na verdade, todo o propósito daquela conferência é concluir no final que a liberdade dos modernos só pode existir se ela for sustentada por uma vida política ativa, senão, né, os modernos correm o risco de perder a sua própria liberdade por negligenciarem a dimensão da participação política e tal. Então, acho que Constant é um autor interessante para pensar as situações de crise, né? Por pensar como a situação de crise não se resolve as situações de crise não se resolvem por um funcionamento automático das instituições, mas ao mesmo tempo era um autor preocupado em evitar qualquer deriva tirânica da decisão, né? Então, um autor que, enfim, eu tenho falado, por exemplo, Carl Schmitt também é um autor interessante para pensar crises políticas, não é à toa que, né, ele tem sido tão resgatado, porque justamente esse caos todo lembra uma espécie de estado de exceção ou algo do gênero, mas Constant é um autor, digamos, mais seguro, justamente para essa ideia de um decisionismo que é moderado, não se trata de criar um vácuo normativo sem leis em que apenas um poder soberano vai dizer o que precisa ser feito, né? Constant é um autor, ele problematiza esse julgamento político que tem algo de arbitrário, mas que é um julgamento que ocorre em um contexto constitucional, que envolve diferentes instâncias, envolve a opinião pública, envolve
a representação política, envolve uma série de aspectos que definem, enfim, um regime constitucional e representativo. Então, um pouco por aí que eu veria, Fantástico, Felipe. digamos, a atualidade. Não, e pelas suas respostas, a vontade é passar uma tarde aqui com você, no mínimo, para a gente continuar conversando, até porque eu acho que o Carl Schmitt tem um papel muito especial, não no que diz respeito à sua atuação política, especificamente, mas no que diz respeito a você trazê-lo ao debate para contrastar com o decisionismo do Benjamin Constant. Porque esse caráter moderado, foi como você trouxe para nós agora, justamente nos ajuda a lançar um olhar para a sociedade em crise contemporânea, para a democracia em crise contemporânea, que não é, por sua vez, uma crise somente institucional. E o que é muito interessante a gente voltar, portanto, nessa característica do decisionismo moderado, porque se fosse o decisionismo do Schmitt, estava fácil, entre aspas, né? Resolvido o problema, né? Você tira o político dessa tensão e você resolve o problema. Agora, com o Benjamin Constant, não. Mesmo, né, esse momento de crise está totalmente eivado de uma questão política que é necessário enfrentar, que não simplesmente você retira e dá uma tirania, dá uma posição discricionária a um poder tirânico e assim resolve pela teoria política do Schmitt. Você tem uma crise que você precisa definir essa crise. Então, eu acho que um aporte que você trouxe é muito interessante para a gente pensar, e aí sim, surgiriam várias outras perguntas aqui que eu gostaria de fazê-las, mas a gente vai fazer um próximo, para a gente discutir também a crise da democracia, que é um ponto importante para a gente pensar hoje. Mas, de todo modo, eu lhe agradeço muito, Felipe, pela sua disponibilidade, pela sua participação no nosso podcast do Anova. Foi uma participação fantástica. Você traz aí, recomendo muito a leitura do livro Quando é Preciso Decidir, do Benjamin Constant e o Problema do Arbítrio. Vocês estão vendo aí as camadas que a gente pode pensar, as questões que o Felipe traz para nós, tanto numa camada mais contextual, no sentido de compreender o autor, mas quando a gente olha para os problemas contemporâneos e vê a possibilidade desses autores que estavam lá atrás nos trazerem problemas absolutamente interessantes para a gente repensar as questões contemporâneas, principalmente a situação que vivemos. Então, eu lhe agradeço mais uma vez, em nome do SEDEC, do podcast do Anova, e vocês que estão nos acompanhando no podcast, aguardem o próximo episódio, que em breve nós estaremos no ar. Muitíssimo obrigado, Felipe. Muito obrigado, Lucas. Obrigado pelas perguntas, foram muito boas, espero ter respondido a contento. E parabéns pela iniciativa do podcast Lua Nova, acho que tem trazido contribuições muito importantes para o debate acadêmico e para o debate público de modo geral. Então, muito obrigado, Lucas, pelo trabalho. Eu que agradeço, Felipe. Até a próxima.